Vamos conversar então agora ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está no nosso estúdio em Brasília. Meu boa noite ao ministro, meu boa noite a Raquel Landim, nossa analista de economia, que participa da entrevista. Ministro, logo de cara, minha primeira pergunta. E o senhor me permita, por favor, uma observação bem-humorada. Comparado ao que a gente viu depois das eleições americanas, essa carta é quase uma declaração de amor. O que aconteceu? Venceu a noção de que não vale a pena brigar com os americanos, ministro? Bom, boa noite a todos. O que ficou claro para nós no final do ano passado é que se previa que o governo brasileiro não ia ter diálogo com os Estados Unidos. E o que acabou acontecendo na prática é que desde a confirmação do presidente Biden na presidência dos Estados Unidos, as conversas se iniciaram, têm sido mantidas semanalmente e a conversa, enfim, os entendimentos têm andado muito bem. Claro, cada um com seus pontos de vista, mas construindo a cada encontro, a cada conversa, um futuro melhor. Raquel? Ministro, o governo brasileiro apresenta pela primeira vez uma meta de desmatamento ilegal zero em 2030. Diz que essa meta é ambiciosa, mas alguns especialistas falam que é possível fazer isso em 2 ou 3 anos. É mesmo ambiciosa? Tem espaço para negociação aí? Bom, nós precisamos endereçar o problema do desmatamento ilegal de duas formas. A questão de comando e controle, exatamente a fiscalização, e de outro lado, os incentivos econômicos. Cuidar das 23 milhões de pessoas que estão na Amazônia. Se houver recursos e apoio suficiente para encurtar ao máximo esse prazo, mas eu digo recursos suficientes na magnitude de que é o problema de uma região que é do tamanho praticamente da União Europeia, não é? com diversos problemas logísticos e 23 milhões de pessoas que vivem lá. Então, a proposta de 2030, o compromisso de 2030 de redução de zerar o desmatamento ilegal, ele é factível com os recursos que temos hoje. Se houver recursos ainda mais volumosos num período curto de tempo, é possível no futuro olhar isso. Ministro, um trecho da carta que nos chamou a atenção, nós o destacamos e chamamos também a atenção do nosso público para esse trecho, é aquele começo de parágrafo no qual a carta menciona, a carta é bastante longa, inclusive, ela menciona a disposição de trabalhar com todo mundo, com comunidades da região, com ONGs, o nome ONG não está ali, mas está o terceiro setor. Dado o clima bastante atritoso, para dizer isso de forma diplomática, entre muitas das ONGs e o atual governo brasileiro, como é que o senhor vê essa cooperação? Essa cooperação, William, ela é possível, ela já ocorre em alguns casos. O que não pode ser é um embate político disfarçado de tentativa de cooperação. Então, se nós tivermos realmente, como diz a carta, um diálogo proveitoso, construtivo, objetivo e comprometido, ele é possível e deve ser feito com todos esses segmentos. Raquel? Ministro, o Brasil apresenta uma meta concreta, 2030, seja ela ambiciosa ou não, o senhor diz que é possível negociar se tivermos acesso a recursos. Nós temos alguma garantia hoje de que teremos esses recursos? Bom, garantias nós não temos, mas o Brasil se compromete da forma que está constando na carta. Já, inclusive, apresentou um plano de ação, daí veio aquela ideia do custo de $1 bilhão por 12 meses. É um plano de ação bastante bem estruturado, que ataca, como eu já disse, essas duas frentes, comando e controle, a necessidade de operações de fiscalização e escaláveis. Por outro lado, o incentivo econômico para esses 23 milhões de pessoas, que precisa vir na mesma velocidade e na mesma intensidade com que se pretende fazer o comando e controle, para guarnecer, para dar suporte a essas pessoas que vivem esquecidas naquela região há décadas e que sem esse suporte, sem essa alternativa, acabam ficando mais facilmente cooptáveis pelas atividades ilegais. Ministro, o senhor tem participado ao longo da sua, do período que o senhor está conduzindo no Ministério do Meio Ambiente, de várias negociações, por exemplo, com doadores ou com governos europeus que participam de uma forma ou de outra de fundos voltados para a Amazônia. Essas conversas foram difíceis, as negociações nem sempre chegaram a bom termo. O que o faz acreditar que agora vai dar certo é isto que eu estou colocando aqui na nossa linguagem jornalística, a troca de metas de desmatamento por ajuda financeira.
Bom, aqui não se trata de uma negociação de troca de meta por ajuda financeira. O Brasil se compromete com aquilo que é esperado pelos Estados Unidos e por outros países, se compromete com aquilo que acredita, que é a aplicação da lei, do nosso caso, o Código Florestal, e apresenta um plano de ação que tem custos, tem despesas, e esse custo será suportado pelo Tesouro Brasileiro na medida daquilo que houver capacidade de execução e, mais do que isso, na medida daquilo que houver compromisso. No momento que nós vimos governos, setor privado e várias entidades mundialmente colocando essa questão como alta prioridade e se dispondo para ajudar, nós abrimos uma possibilidade para que essa ajuda efetivamente aconteça através desse compromisso que é firmado pelo presidente da República na carta que envia agora ao presidente dos Estados Unidos. Raquel, para a gente encerrar a entrevista. Ministro, como tem sido a condução política desse processo? A gente vê o senhor muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. No mesmo dia, o vice-presidente Hamilton Mourão apresentou ali uma espécie de plano também para o Conselho da Amazônia. Como é que isso está caminhando dentro do governo? Bom, o governo, os assuntos são realmente complexos, os assuntos têm origens muito antigas, então é importante que o governo, cada parte do governo, a vice-presidência, a presidência, os ministérios, cada um desempenha um papel nesse trabalho. Nós temos feito isso até porque o presidente Bolsonaro, já no ano passado, reafirmou que seria eu, como ministro do Meio Ambiente, aquele que ficará à frente das negociações da COP26 no final do ano. Portanto, todas essas conversas feitas por mim com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com outros países, elas têm como pano de fundo justamente esse ano de intensos eventos internacionais, começa agora em 22 de abril e vai passando por diversos eventos, chegando até a COP26 no final do ano. Então, cada um dos ministros, Agricultura, Meio Ambiente, Minas e Energia, Economia, enfim, todos nós, Vice-Presidência, Conselho da Amazônia, Presidência da República, todos imbuídos de maneira conjunta e alinhada para resolver esse problema. Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, nosso muito obrigado do Jornal da CNN pela sua participação aqui nessa edição. Boa noite, ministro. Muito obrigado.